Oi! Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas últimas leituras, mais especificamente as 4 leituras que eu fiz nessas últimas semanas, porque, gente, eu precisava fazer esse vídeo. Sabe aquela leitura que enquanto você tá em algumas cenas específicas, você quer gritar pra alguém, você quer que alguém esteja lendo aquele livro com você, porque você precisa comentar, você precisa surtar? Então, essas leituras foram incríveis, magníficas, assim, nos 45 do segundo tempo eu já tava até preocupado, porque o meu ano de leitura foi meio morno, mas, nossa, agora nesse final de ano eu tô engatando uma leitura maravilhosa atrás da outra, eu tô muito feliz com isso. E esses livros aqui, gente, eu tava me rasgando pra compartilhar com alguém, eu preciso falar deles. Eles estão aqui, ó, na minha goela. Eu tô com uma necessidade física de compartilhar esses livros com vocês, porque realmente foram espetaculares. E que bom que eu tenho um canal, né, pra isso, onde eu posso falar desses livros com vocês e, se Deus quiser, convencer vocês a lerem eles também. Mas antes da gente começar, deixa eu só dar um recado rápido. Se você gostava de assistir as lives de leitura lá na Twitch, ou se você acompanha as lives de leitura que eu faço ocasionalmente aqui no YouTube, eu tô migrando essas lives para uma nova plataforma. Essa plataforma chama Kick, K-I-C-K. Ela é basicamente uma substituta da Twitch, tá, gente? Ela é muito parecida, é quase igual o layout, então se você já estava familiarizado com a Twitch, você vai estar familiarizado com essa aqui também. A diferença é que na Kick não tem anúncio, não tem propaganda no meio da live, então a gente pode conversar, a gente pode fazer nossos sprints de leitura, pode jogar joguinho, bater papo, ver vídeo, fazer um monte de coisa juntos em live, sem interrupção nenhuma. Tá todo mundo migrando pra lá, gente, todos os streamers, pessoal da leitura, pessoal dos jogos, pessoal do bate-papo, enfim, todo mundo tá migrando pra essa nova plataforma da Kick. Então eu já criei a minha conta, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, vou deixar aqui na tela, vou deixar QR Code, vou deixar cacete A4 pra vocês me seguirem por lá. Então já me segue, porque essa semana já tá tendo live, tá? Se você me acompanha pelo Instagram, eu já tava divulgando por lá também. Você já perdeu algumas lives, então corre, me segue por lá. A gente vai ter uma rotina maior agora de lives e elas vão acontecer todas naquela plataforma. Sempre que tiver alguma maratona literária, as lives agora vão ser tudo lá também. Então é essencial que vocês baixem o aplicativo ou acessem pelo teu computador mesmo, pelo teu tablet. Se você tem medo de baixar aplicativo novo, você não curte muito, gente, o aplicativo é levinho, não pesa nada no teu celular. Já faz a tua conta, me segue por lá, porque eu também tô tentando conseguir parceria junto com a plataforma e eu preciso muito de vocês, tá? Essa semana tô fazendo live lá na Kick. A gente ainda não tem um horário fixo, mas aí a gente vai conversando, tá? Se a gente faz de tarde, de noite, inclusive deixa aqui nos comentários o que você prefere, se você consegue acompanhar melhor, sei lá, a partir das 7 da noite, tarde, ou se a nossa rotina que a gente fazia a partir das 14 também funciona pra você. Enfim, comenta aqui embaixo. O meu usuário também é diferente, tá? Do que eu usava na Twitch. Na Twitch eu usava o GF e na Kick é aquele GF. Ou se você já tem o aplicativo, já tem o site, é só pesquisar pelo meu usuário mesmo, aquele GF que você já vai encontrar. Eu peço muito, muito, muito que vocês tentem fazer essa migração para lá, cria sua conta, me segue e acompanha, já ativa as notificações para você sempre receber ali notificação quando tiver alguma live nova. E vamos tentar criar novamente esse hábito da gente estar mais junto. Eu quero muito ter essa proximidade novamente com vocês, a gente trocar ideia, dar risada, bater papo. A gente era muito próximo alguns anos atrás, justamente por causa da live. Eu sinto falta disso, então se você também sente falta, se você quer companhia no seu estudo, no seu trabalho, para ler, para você estudar para o concurso, para faculdade, para prova, enfim, eu vou estar disponibilizando essa companhia para vocês através das lives na Kick, beleza? Me segue lá. Bom, vamos começar então com a primeira leitura. Gente, esse livro, eu estou completamente obcecado por ele. Ele não sai da minha cabeça desde que eu terminei de ler. Quando eu terminei de ler, inclusive, mandei mensagem no Catarse, mandei foto da capa do livro, falei, gente, leia pelo amor de Deus, eu não consigo, esse livro é maravilhoso, espetacular. E olha que ele nem foi perfeito, tá? Eu nem dei 5 estrelas favoritado, mas sabe aquele livro que fica na tua alma? Ele faz um carimbinho no teu ser. Foi o que ele fez comigo. O Hotel dos Sonhos, da Leila Lalame. Eu procurei como pronunciava o nome da autora, então é Leila Lalame, mas a gente chama ela carinhosamente de La 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 La. Bom, O Hotel dos Sonhos, gente, é um livro distópico onde a sociedade é basicamente monitorada em tudo que ela faz, mas não no sentido do 1984, por exemplo. É um monitoramento sutil através das tecnologias que as pessoas usam no dia a dia. Então, teu celular, um tablet que você tem, a tua negocinho de assistente virtual na sala, quando você sai na rua, tem as câmeras da rua, as compras que você faz no seu cartão, tudo isso é contabilizado nesse sistema deles, nesse algoritmo, e
através da inteligência artificial, eles vão determinando uma pontuação, um score para sua pessoa. Um negócio bem Black Mirror mesmo, sabe? Então as pessoas têm ali, cada um tem a sua pontuação. Quando você passa acima de uma certa pontuação, que é o 500, você já começa a ser meio observado ali pelo governo, você já começa a entrar num âmbito de uma pessoa perigosa para a sociedade. E eles criaram esse sistema baseado em IA, né, baseado em inteligência artificial, justamente para conseguir detectar. Eles falam que é para detectar mais fácil pessoas perigosas e para prevenir o crime, lá. Mas obviamente eles acabam usando todo esse sistema para controlar as pessoas, né, para observar e ter a sociedade ali debaixo do martelo deles. E daí a gente tem a nossa protagonista, que é a Sarah. Ela tá voltando de uma viagem de Londres e ela é parada no aeroporto. Ela é levada para uma salinha para passar por um interrogatório ali e eles falam, então, a sua pontuação tá acima de 500, tá 560, 500 e tanto ali. A gente quer entender melhor o que aconteceu, o que você faz da vida, onde você estava viajando. Começa aquele interrogatório, né? E daí ela descobre que o que tanto aumentou a pontuação dela foram os sonhos que ela teve, sonhos meio, tipo, perturbadores, onde ela afogava o marido, matava a criança, sabe? Sabe quando a gente tem esses sonhos meio bestas, assim, mas eram sonhos um pouquinho mais violentos e que, simplesmente, mesmo que ela não haja em cima daquelas coisas, mesmo que esses sonhos não reflitam quem ela é de verdade, só o fato dela sonhar já estava sendo considerado um risco para a sociedade. E ela descobriu que esses sonhos estavam sendo monitorados e estavam sendo transmitidos e usados para esse algoritmo do governo, e que é algo que ela não sabia que tinha sido liberado, porque ela fez um implante na cabeça dela, um implante, uma tecnologia lá para as pessoas dormirem melhor, para ter um sono mais reparador, só que esse implante estava o tempo todo gravando os sonhos dela, transmitindo para essa inteligência artificial e usando contra ela, né? Resumo da ópera, ela é detida ali no aeroporto e ela é levada para essa instituição, onde ela tem que ficar alguns dias ali sobre monitoramento para ver se ela não é realmente um perigo para a sociedade. Só que esse monitoramento, tipo, qualquer coisinha que ela faz ali dentro, vai estendendo o período dela dentro dessa instituição, que é basicamente, o Hotel dos Sonhos é uma instituição ali, né, onde vão essas mulheres que são perigo por causa dos sonhos que elas sonham. Acho que eu consegui passar a sinopse de uma forma clara. Gente, eu tô obcecado por esse livro. Ele não foi 100% perfeito, mas eu acho que ele se alojou na minha mente pela engenhosidade da história, pela forma como a autora trabalha as críticas que ela quer trabalhar, as mensagens que ela passa, como ela vai inserindo isso através dos sentimentos que ela faz o leitor ter. Eu acho que esse livro, para começo de conversa, ele não é um livro para todo mundo. O que pode pegar para algumas pessoas é que ele é um pouquinho lento, mas eu rebato esse argumento dizendo para vocês que ele é um livro que ele precisa ser lento. A gente precisa passar pela mesma angústia da protagonista, pela mesma sensação dela estar presa ali sem esperança, dentro desse confinamento, basicamente com uma repetição de dias, né, onde eles são forçados a trabalhar, acordar, dormir, lavar roupa, acordar no outro dia seguinte de novo, repetir, trabalho, comer, sabe? E a raiva que você vai sentindo pelas injustiças que vão acontecendo ali dentro. Como eu comentei pra vocês, qualquer coisinha, eles já estendem o teu prazo que você tem que ficar ali dentro, sabe? Inclusive, um negócio muito legal é que o trabalho que ela faz ali em específico, ela e algumas outras mulheres, elas analisam vídeos pra detectar se foi usado IA ou não naquele vídeo pra ajudar. Tipo, sabe quando você digita um CAPTCHA num site, uma palavrinha pra você confirmar que você não é um robô? Tudo aquilo lá é usado justamente pra você ajudar o computador a identificar que palavra é aquela, né? Então ela faz isso, ela fica assistindo vídeos e clicando, esse vídeo é de IA, esse vídeo não é de IA, ou eu não tenho certeza, o que eu achei, inclusive, sensacional e muito atual, né? Esse assunto. Então, por causa disso e várias outras temáticas, eu acho que esse é um livro completamente atual, é assustadoramente real, na verdade, o quão próximo ele é da nossa realidade, tanto pelos assuntos que ele vai abordar, quanto também pelas divagações da protagonista, porque você vai percebendo que essa protagonista, ela não é uma protagonista, tipo, ela não tem aquelas características daquela pessoa que se sobressai, ela não é divergente aqui nessa sociedade distópica, ela é como qualquer outra pessoa comum, e esse que é o grande tchan da história. Ela ser ordinária, não no sentido do palavrão, mas ordinária, tipo assim, ela é comum, né? Ela ser assim é um contraste total com o absurdo do sistema controlador, que é invasivo e que é falho. Então você vai percebendo que, tipo, realmente ela não tem nada demais. Os sonhos dela são sonhos que às vezes acontecem mesmo. As atitudes dela são atitudes de uma pessoa normal, mas às vezes até o ser normal já é visto de uma forma errônea por esse sistema, por esse governo, e ela é dada como uma pessoa criminosa ou como uma pessoa perigosa. Então é um contraste muito grande com quem ela é de verdade, sabe? A forma como o sistema
sistema, o governo e as tecnologias ali controlam as pessoas também é revoltante, porque nós, como leitores, a gente tá vendo eles serem controlados, a gente tá vendo os absurdos acontecerem, mas pra eles ali dentro não é tão explícito ali, é mais sutil, né? Nada é feito muito diretamente, tipo, nada é feito pra tá na sua cara que você tá sendo controlado. Você tá sendo controlado, mas você não percebe no teu dia a dia. E isso também é mais outra coisa muito próxima da nossa realidade, que você vai, de fato, gerando aquele sentimento de desesperança, de medo, de terror, enquanto você tá lendo, por perceber o quanto isso já pode estar acontecendo. Você perceber como o sistema é corrupto e inefetivo, porque em momento nenhum o sistema tem o seu bem-estar como prioridade. Apesar de ser divulgado, de ser falado o tempo todo que a sociedade, uma sociedade livre de crime, uma sociedade perfeita, tipo, o bem-estar das pessoas. Não, gente, eles não têm o bem-estar seu em mente enquanto eles estão pretendendo ali te controlar o tempo todo, sabe? Eu me senti angustiado, eu me senti sufocado lendo. Vontade, assim, de entrar na história e falar coisas e chacoalhar pessoas de tanta coisa revoltante que você vai vendo acontecer. Ele fala muito sobre a ideia de que no fim do dia, o algoritmo conhece mais sobre você do que você mesmo. O que por si só é desesperador, porque a gente sente com um grito, assim, travado na nossa garganta, porque a gente quer ser mais simplesmente do que o algoritmo, mas a gente tá o tempo todo cercado e oprimido por ele. A gente tem no nosso bolso coisas que estão alimentando esse algoritmo diariamente. A gente não consegue viver sem a tecnologia, e essa tecnologia o tempo todo está absorvendo a nossa informação, e quando você menos percebe, você está sendo estudado por esse algoritmo e ele sabe sobre você. É muito interessante, a gente vai percebendo aos poucos como a gente está tão acostumado a ser cercado e controlado e oprimido por um sistema, que é muito difícil aceitar a própria liberdade. Você já fica condicionado a achar a liberdade estranha. Momentos em que você de fato se sente livre são momentos desconfortáveis. Se torna instinto nosso ser o tempo todo violado, percebendo ou sem perceber, mas assim, a cada momento que passa a gente vai achando as coisas mais normais, sabe? E é muito interessante comparar isso com a realidade, tanto da inteligência artificial, né, do avanço dela e como a gente tá tornando isso uma coisa normal, mas se a gente parar pra pensar, é assustador, mas o uso das tecnologias no geral. Tem uma hora que ela fala um negócio muito genial também, que o confinamento que ela tá passando ali em específico é uma série de restrições que vão sendo impostas, né? Você precisa dormir aqui nessa, tipo uma cela, basicamente, num lugar lá, num bunkerzinho dela. Você precisa, horário tal, se vestir, você precisa ir trabalhar, você precisa estar com a roupa e o cabelo perfeito, você precisa... E que aquilo por si só é opressivo, mas quando ela começa a perceber que, na verdade, esse confinamento e essas restrições já tinham começado antes, na vida fora, que a nossa vida em liberdade já é assim, só que a gente mascara, todos esses momentos são escondidos por pequenos prazeres que a gente tem na vida, ou liberdades fechadas, ele menciona nesse termo liberdades fechadas, o que eu achei genial, e que a gente não percebe. Então, resumindo, a mensagem é, a gente já tem a nossa liberdade privada do lado de fora também, só que a gente não percebe. Eu acho que eu nunca senti tantas coisas lendo, tipo, tanta raiva, basicamente, lendo, por causa da hipocrisia das pessoas no poder. Aqui ela vai entrar em contato com pessoas superiores a ela, eventualmente até pessoas mais superiores ainda, e, tipo, dá muita raiva, gente. E a protagonista vai mostrando pra gente, como eu disse, ela é uma pessoa comum, ela é uma pessoa como qualquer outra, só que ela tem as suas próprias características, a sua própria personalidade, momentos em que ela, de fato, não se enquadra no que se espera ali de uma sociedade controlada. E isso é o terror dos criadores do algoritmo, porque eles criam o algoritmo já conhecendo pessoas e já direcionado para essas pessoas. A partir do momento que eles percebem que eles não te conhecem completamente, que você tem algumas características ou outras ali que fogem do algoritmo, você é um perigo da sociedade porque você não é mais lucrativo. Eles não podem direcionar coisas para você e ganhar dinheiro em cima disso e ganhar poder em cima disso. Por isso que ela desde o começo ali é lidada como uma pessoa perigosa, porque não é totalmente imprevisível, mas ela também não é totalmente previsível. O livro, ele termina de uma forma boa, digamos. Eu escrevi assim uma resenha no meu Goodreads, eu nunca senti tanta felicidade e desesperança ao mesmo tempo, porque você termina satisfeito, mas você termina com aquela angústia, assim, com aquele medo, com aquela sensação de apavoro depois de ter lido essa história, desesperado por perceber que realmente a sua vida tá aí pra quem quiser. Mesmo que você não seja muito exposto na internet, a forma como você lida, até os cartões de crédito, né, as coisas que você compra, onde você bota o teu CPF quando você vai num mercado, num negócio, tudo
eles sabem de tudo, sabe? O livro cria essa reflexão e é angustiante. Eu amei esse livro, gente. Eu não favoritei ele ainda, mas eu estou no caminho, tá? Eu falei no Catarse também que eu tava esperando alguns dias pra ver como eu ia me sentir, porque eu tinha certeza que esse livro ia ficar comigo. Eu acho que ele vai ser um dos favoritos do ano, sim. Muito bom mesmo. Aí, eu tava querendo ler coisinhas de terror pra esse mês. Porque eu não sou muito do terror, inclusive eu peço sugestões de vocês de livros de terror, mas assim, não livro de suspensinho, arrepiozinho. Eu quero livro de terror mesmo, aquele livro que você caga nas calças, sabe? Porque esse que eu li, ele não foi assim, mas foi uma história muito legal também, que é O Monstrilho. Infelizmente, esse livro ainda não tem em português. Eu torço pra que alguma editora traga ele algum dia, porque é uma história super legal. É uma mãe que no começo a gente vê que ela perdeu o filho. A primeira cena é ela na frente do filho morto na cama. E ela fala assim: ah, e se eu abrir ele e tirar um pedaço do pulmão dele pra guardar de recordação? Bem normalzinha da cabeça, graças a Deus. Ela tira esse pedaço do pulmão, ela bota num pote. Daí ela ouve a conversa de, tipo, uma lenda, uma história que se você alimentar essa parte do corpo, ela vai crescer e vai virar uma outra criança. E ela fala, ah, vou fazer, né? Tô aqui, não custa nada. Ela pega, tipo, um caldo de galinha, coloca junto com o pulmão no pote. Quando ela acorda no outro dia, o pulmão sugou esse caldo de galinha. E ele vai crescendo aos poucos. No começo, ele vira um bichinho, tipo um tamagotchi. Vocês vai dar pra ver, tipo, ele vira uma bolinha, assim, com uma cauda e dentes afiados, tal, olhos. Esse bicho é muito, tipo, instinto animal, sabe? Ele vai se alimentar de passarinho. Quando percebeu a bolinha lá, o monstrilho, que ela vai chamar eventualmente, né? O monstrilho fugiu e comeu um gato da vizinha. E ele vai ser esse bicho feroz. Aí eles decidem cortar o rabinho dele, e isso meio que para os instintos dele de animal monstruoso. E ele começa a crescer, criar braço, criar perna. No final das contas, ele cresce e ele não vira esse bicho da capa, mas ele vira um menino de verdade, um menininho de cabelinho cacheado, bonitinho, né? Só que ele é muito fechado, ele é uma pessoa, ele ainda tem dentro dele alguns instintos animais, que eles vão aparecer eventualmente na história, que eu não vou contar mais, tá? Mas ela, de fato, através de um pedaço de um pulmão, ela consegue criar uma nova criança. Gente, esse livro é muito estranho, tá? É um livro totalmente fora da curva, é diferente de qualquer outra coisa que você já leu, mas eu não acho que ele é um livro nichado, eu não acho que ele é um livro para estilos específicos de pessoas, porque tem muita carga de drama, ele vai trabalhar bastante sobre o luto, e eu acho que quando você tá lendo, ele parece uma leitura muito familiar. Assim, ele tem a sensação de estranheza, mas ao mesmo tempo não, porque todas as pessoas ali na história tratam isso que tá acontecendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ai, um pulmão virou um bicho, depois virou um ser humano? Beleza, tá todo mundo de boaça. O livro, ele separa essa história em 4 pontos de vista. A gente começa pela mãe, depois por uma amiga dela, depois o pai, e depois o 4º ponto de vista é o próprio monstrilho, que eventualmente ele vai se chamar só de M. E toda vez que acaba uma parte do livro contada por aquela pessoa e passa a contar a história pelo outro ponto de vista, né, pela outra pessoa, sempre faz sentido. Sempre o momento da história pede que ela seja contada por aquela pessoa, e eu achei isso muito legal. Foi muito divertido também ver diversas vozes diferentes e pensamentos diferentes, pessoas diferentes contando essa história pra gente, né, através de outras perspectivas. Dá até um sustinho de vez em quando, assim, porque às vezes tem uma passagem de tempo grande entre uma parte e outra, e já aconteceram algumas coisas ali da metade pra frente, quando a gente passa especificamente pro pai, que é o Joseph. Eu levei um susto, tá? Porque do nada, coisas aconteceram ali. Como eu disse, esse livro ele começa nessa temática do luto. Ele vai mostrar muito como o luto pode afetar um casamento, né, um relacionamento, e bastante sobre esses instintos maternos, né? Porque a gente vai vendo essa mulher que ela tem uma bola de pelo ali com dentes na mão dela, e ela já começa a criar um desespero por esse ser, um amor por esse ser, de querer proteger, de querer cuidar, e mesmo que ninguém entenda, ela vai manter ele ali. Então, essa coisa desses instintos em cima de algum ser que você criou, seja uma pessoa normal ou seja uns instintos meio malucos que nem dessa mulher aqui, né? E apesar desse ser um livro vendido pra gente como um livro de terror, eu acho que ele é muito mais contado com ternura. Ele tem essa característica da ternura na escrita. Ele em momento algum, tipo, assusta ou dá medo. Ele tem cenas violentas, ele tem cenas de gore, tem cena de gente estraçalhada. Mas ele é tudo contado de uma forma muito doce, sabe? E ao longo da história ele vai ficando um pouquinho mais sombrio e bem mais violento, mas eu acho que ele nunca chega a ser um livro excessivamente nessas características. Metade do livro pra frente, ele vira um livro bem queer, digamos assim, um livro queer.
Eu até fiquei muito surpreso, porque isso foi do nada, eu não esperava, e ele vai influenciar bastante a jornada da história a partir dali. Vai ter alguns elementos, então, sobre autodescoberta e tudo mais. Vai falar bastante sobre identidade e sexualidade. Eu acho que, assim, o tempo todo que eu tava lendo esse livro, eu ficava viciado. Eu não conseguia parar, eu só queria ler mais um capítulo. Eu comecei ele e era tarde da noite, assim, era tipo meia-noite já. E eu percebi que eu tava lendo, era 2 horas da manhã, eu precisava dormir, eu não queria parar. Só que o tempo todo me dava uma sensação de que faltava alguma coisa. E eu comecei a perceber que talvez o que me incomodou foi a naturalidade com que essa história foi contada. Eu queria que as pessoas surtassem mais, eu queria que tivesse mais caos. Tava todo mundo muito de boa com as coisas que estavam acontecendo, tudo muito tranquilinho. Eu queria desespero, eu queria mais, sabe? Eu escrevi aqui na minha resenha, o que eu senti falta na real é o caos no tom do livro. Eu queria que fosse mais caótico. Mas tudo isso eu não digo como defeito, tá? Eu amei ler esse livro. É um livro que também, nossa, se alojou na minha cabeça. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa leitura. Eu gostei particularmente dos momentos mais tenebrosos que a gente vai ter pra frente, com o próprio monstrilho refletindo sobre os seus próprios instintos, sobre quem ele é de verdade, né? Porque ele tá tentando se adequar a uma sociedade, ele tá tentando ser uma pessoa normal, a mãe dele vai conseguir um emprego pra ele eventualmente, ele vai começar a namorar. Só que dentro dele, ele ainda é, entre aspas, um animal selvagem. Ele tem momentos em que ele quer arrancar o naco de um braço de uma pessoa, sabe? Ele quer dar uma mordidinha na perna e tirar um pedaço. Mas aí o que ele faz, né? Então tem bastante desse debate interno que eu achei bem legal. Eu gostei como ele é literalmente um monstro, né? Criado a partir de um negócio meio Frankenstein, assim. Só que ele nunca deixou de ser amado pela família, ele nunca deixou de ser amado como criança. Como isso vai influenciar também essa natureza monstruosa dele. Como isso vai ajudar ele a se integrar na sociedade. Enfim, é um livro doido, tá, gente? É um livro maluco. Mas eu gostei bastante, acho que eu dei, deixa eu ver, 4 estrelas, tá? Daí, o que tá acontecendo? Essa semana eu fui convidado pelo pessoal do Esquilo pra maratona de Halloween deles, que é o Esquiloween. E eu escolhi ler junto com o pessoal. Pra mim foi uma releitura, porque eu já li esse livro há muitos anos atrás, eu não lembrava nada. Eu lembro que tem coisas específicas na história, tipo umas reviravoltas, uma coisa ali mais pro final, que quando eu li eu não absorvi nada, eu não entendi muito bem o que aconteceu. Então eu falei, eu vou reler, eu sou a lenda, então reli. Eu sou a lenda pra essa maratona do Esquilo, que tá acontecendo ainda, tá, gente? Vai até sábado. Se você quer ainda ler esse livro comigo e discutir, é só entrar lá no Telegram do Esquilo, que tá rolando a discussão. Você pode pegar esse livro de graça também, tá? Tem um link lá pra você resgatar o e-book dentro do aplicativo. Pra essa leitura conjunta, então, eu reli o Eu Sou a Lenda, que é basicamente aconteceu ali um pós-apocalíptico na sociedade, onde todo mundo virou vampiro. Só sobrou esse último cara, que ele é imune, enfim. E ele tenta todos os dias sobreviver, né? Chega a partir de certo momento, vai ficando mais à noite, esses vampiros vão chegando ali na casa dele pra atormentar, aí ele coloca alho na porta, nas janelas, coloca uma cruz ali no gramado, pra ir afastando esses vampiros. E a gente vai ver a jornada dele principalmente mental, assim, porque ele vai ficando meio louco, sabe? De estar nesse confinamento, mas de ser a última pessoa, de não ter ninguém com quem conversar, de estar isolado mesmo e de sentir medo o tempo todo, principalmente também porque ele perdeu a mulher e a filha nesse desastre todo. Então ele sente muito luto, ele afoga esse luto na bebida, sabe? Tem todo um rolê. Eu acho que esse livro, eu não assisti o filme, mas pelo que eu ouvi falar, ele é bem diferente do filme, tá? Com Will Smith. Mas assim, eu acho que esse livro, primeiro de tudo, ele tem a extensão perfeita pra história. Ele não é muito longo, ele tem umas 200 e poucas páginas. Você consegue ler no máximo ali umas 3 horas, gente. Eu sentei, em 3 horinhas eu terminei essa leitura. Ele tem um pequeno momento no começo ali mostrando pra gente como tá o mundo, né? Como que a situação ocorre diário do protagonista. Aí ele já tem um momento de ação muito legal ali de, né, desespero. Aí ele tem um momento mais introspectivo, onde a gente vai entrar muito na mente desse protagonista. Aí tem um momento de tensão, com algum toquinho ali de partir o coração também, uma cena específica que eu não vou comentar, mas que me matou. Eu não esperava tal crueldade do autor. Pra no final você ter um momento, uma reviravolta ali muito envolvente e um final explosivo. Então ele tem todos esses elementinhos, ele não fica muito em nenhum dele. Quando você vê já tá acontecendo outra coisa, quando você vê acabou o livro. Então eu acho que ele é o tamanho perfeito pra contar essa história, principalmente uma história onde não tem muito personagem, é muito monólogo interno. Você fazer um pós-apocalíptico muito longo pode ser um erro. Pode ser um pouquinho cansativo. Aqui não se tornou cansativo. Eu achei a voz do protagonista muito interessante, achei muito diferente. Ele é muito
ser humano real, assim, quando você tá acompanhando, sabe? A linha de pensamentos que você teria também numa situação dessa ao longo do seu dia. Então, ele tá meio bitolado por ser a última pessoa, por sentir esse medo constante. Então, tem horas que ele tem medo, tem horas que ele quer desistir, mas aí tem horas que ele tem muita raiva e quer matar todos os vampiros existentes ali. Aí ele tem um momento de sobriedade, onde ele se acalma, só que daí ele já lembra da mulher que morreu, daí ele começa a sentir muita raiva de novo, daí ele já entra com uma loucura, aí ele começa a beber e começa a ter uns monólogos super distorcidos, com muita raiva, até em alguns momentos com ironia, com humor, ele fica fazendo umas piadas assim que só ele ri, é porque ele tá meio doidão da cabeça mesmo, sabe? Eu achei essas linhas de pensamento muito comuns, assim, a forma como ele vai passando por elas ao longo do dia. Eu curti muito como ele explica pra gente, ele desenvolve essa coisa dos vampiros, porque você fica se perguntando se são seres sobrenaturais ou se é um vírus, se é uma mutação, se é algo científico mesmo, né? Se tem alguma explicação científica. Por que eles têm medo de alho? Por que eles se afastam quando vê a cruz, tal? Ou é algo mais espiritual, paranormal, sobrenatural, enfim. Ele explica isso de um jeito bem legal, que eu não vou entregar aqui pra vocês. Eu achei bem inteligente. Eu falei, nossa, eu nunca vi nenhuma história abordar dessa forma aqui, sabe? Apesar, assim, nesse momento em que ele tá buscando informações, ele vai numa biblioteca, ele pega uns livros lá, fica estudando, é um pouquinho monótono, fica um pouquinho chato a história, mas como eu disse pra vocês, tudo é tão rápido, quando você tá num momento ali que não tá fluindo, tenha paciência e aguarde, porque o momento seguinte já tá logo na próxima página, sabe? A jornada de solidão dele é bem crua mesmo. Você percebe como a falta de contato humano pode destruir a sanidade de uma pessoa, apesar da gente, a gente fala, né, eu odeio ver gente. Por mim, só ficar isolado dentro de casa é a melhor coisa, mas a gente precisa disso, mesmo que a gente não perceba. Até algumas nuances que vão aparecendo na personalidade dele, tipo, eventualmente ele vai ter interação com uma coisa ali, com uma situação específica, e a gente vê como ele se tornou uma pessoa fria, dura, carrancuda, raivosa, sabe? E ele tentando controlar isso, porque ele se tornou essa pessoa depois de tudo que foi imposto em cima dele, sabe? Eu não lembrava do final, como disse pra vocês, esse livro tem uma grande reviravolta ali, que quando eu li pela primeira vez, eu acho que eu li com a bunda, gente, sinceramente, porque eu não tinha entendido muito bem o que aconteceu, eu não tinha absorvido. Agora eu li com calma, né? Agora eu li certinho, e eu gostei muito desse final. Eu achei uma conclusão amarga, mas uma conclusão muito boa. Eu não achei que ela me surpreendeu, assim, tipo, nossa, arrancar minha pele de tão reviravolta que foi, de tão chocado que eu fiquei. Não. Achei, tipo, meio que esperava também, né? Algumas coisas ali. Mas foi uma forma de acabar muito legal. Gostei. Na primeira vez que eu li, pra vocês terem noção, eu dei 3 estrelas. Agora eu dei 4. Então ele subiu um pontinho pra mim. Gostei. Mas agora vamos falar dele. Do Grande Maioral, que foi um livro que me destruiu. Outro livro que eu queria que todo mundo lesse pra conversar comigo. Outro livro também que vocês vão ver aí no final do ano no meu top, que é este querido aqui, ó. O My Friends, do Frederick Backman. Também, infelizmente, assim como Monstrilho, ele ainda não tem aqui em português. Os livros do Backman, eu acho que a grande maioria, se não todos, não lembro agora, estão com os direitos lá com a Roku, e falta muito pouco pra Roku conseguir publicar todos os livros do autor, tá? Acho que falta só esse aqui, Bertão, e os contos, né, pra ser sincero. Então, eu torço, porque esse livro tá muito famoso lá fora, tá super best-seller do New York Times, todo mundo falando sobre ele, tá causando um burburinho muito grande. Eu acho que ele vai entrar aí no Goodreads Choice Awards no final do ano, tenho certeza. Então eu torço, eu rogo pra que a Roku traga esse livro aqui pro Brasil, porque ele é espetacular. Esse é o melhor livro do Frederick Backman, tá? Se você já leu Homem Chamado Ove, Minha Avó Pede Desculpas, Gente Ansiosa, tudo muito bom, mas nada supera esse aqui. Esse aqui é, nossa, muito foda. Bom, aqui a gente começa a história com uma menina que a gente vê que ela é uma órfã. Ela tá fugindo ali do orfanato onde ela tá, porque falta, tipo, alguns dias pra ela fazer 18 anos e ela vai ficar livre, então ela já foge. Ela vai pra esse lugar onde tá tendo uma exposição de arte, porque ela quer muito ver um quadro, que ela tem, tipo, um postal com a arte desse quadro, e a pintura, o desenho ali, a história daquele quadro mexeu muito com ela. Ela é apaixonada por essa obra de arte e ela quer ver essa obra de arte frente a frente, só que a gente percebe também que ela quer vandalizar, ela quer pichar, não necessariamente o quadro, mas ao redor ali. Então ela vai com a mochilinha dela meio escondida para tentar pichar esse quadro. Ela é vista e ela sai correndo, fugindo dali. Quando ela vira a esquina,
logo ali tem tipo um beco, ela acaba dando de cara com um cara que ela descobre que é o pintor desse quadro. Ele tava com medo, com vergonha, ele não queria ver gente, ele não queria socializar, então ele não tava ali na exposição de arte do próprio quadro dele, ele tava do lado de fora. E ela topou com ele, eles se conheceram, ela teve uma primeira impressão nesse cara muito excelente, ele amou demais ela, ele percebeu que ela é muito parecida com ele. Aí, logo em seguida, esse cara morre, esse artista do quadro, e ele deixa o quadro pra ela. Esse quadro vale bilhões, então do dia pra noite ela tá rica. Aí ela conhece um amigo desse pintor, desse artista, e ela vai pedir ajuda, tipo, eu não quero essa responsabilidade de ter esse quadro que vale bilhões, eu não tenho nem onde morar, eu tô dormindo dentro de carro, só que ele também não quer a responsabilidade de ter que cuidar dela. Conversa vai, conversa vem, história vai, história vem, eles vão passar alguns dias juntos, eles vão fazer tipo uma jornada de trem juntos, e ele vai contar pra ela a história por trás desses amigos, que são pessoas que estão pintadas ali no quadro. O quadro é tipo um oceano, assim, muito grande, e no cantinho tem 3 amigos num pier. Esses amigos parece que eles estão rindo entre si, brincando e tal, e ela sempre foi muito vidrada por saber também quem são essas pessoas. Então, ela vai, nessa jornada de trem, o cara vai contando pra ela a vida desses amigos, como que era a relação entre eles, e são pessoas que passavam por coisas muito tensas dentro de casa. É um livro triste, tá, gente? É um livro bem amargo, bem melancólico, bem pesado. Eu chorei, a cada 2 capítulos eu chorava, tá? Sem brincadeira, eu chorei muito nesse livro, o livro inteiro, desde o começo. Eu tava terminando de ler ele em live aqui no YouTube também, tem a live salva se você quiser ver. Eu chorava também, todo sprint eu tava chorando. Eu acho que esse foi um dos poucos livros que me emocionou, do começo ao fim. Não especificamente porque coisa triste estava acontecendo, mas pela sensibilidade, pela beleza na palavra, pela beleza na forma dele contar essa história, por essas pessoas serem tão reais, né? A gente sempre fala como o Beckman sabe criar personagens, e aqui ele tá no auge dele, porque aqui são personagens espetaculares, que você sente que existem de verdade, que você vive junto com eles ao longo dessa história. É absurdo, assim, o quanto de sentimento genuíno o autor consegue colocar no texto dele. É absurdo. Eu acho que não tem nada, na verdade. Eu tava tentando escrever uma resenha desse livro pra fazer aqui pra vocês e eu não encontrava palavras. Eu não consigo achar palavras que descrevam a experiência que é ler esse livro. Como eu disse, é um livro extremamente carregado. Até brinquei que ele tá aparecendo quase uma vida pequena, só que sem tantas coisas gráficas e trauma desse jeito assim, mas na questão de que é um livro que vai te puxar pra baixo. É um livro que se você tiver mal, não leia, tá? Primeiro, você tem que estar feliz e sorridente, porque no mínimo o que o livro vai fazer é acabar com a tua felicidade. Se você estiver disposto a suportar essa dor, saiba que o Frederick Backman, ele sabe infligir uma dor de um jeito bom, tá? E eu gostei de sentir essa dor, gostei de me sentir vivo lendo, de ter sentimentos enquanto eu tava lendo, sabe? Inclusive, eu acho que esse aqui é o livro menos bem-humorado do autor, porque ele sempre coloca o jeitinho do Frederick Backman, né? De sarcasmo, ironia, de momentos em que você de fato vai dar uma risadinha ou outra. Aqui ele tem bem menos, tá? Se você espera isso, ele tá bem desligadinho, ele tá mais no sofrimento, na dor mesmo. Como eu disse, sempre achei o Frederick Backman um autor espetacular em construir personagens. Aqui essas pessoas estão fora de sério. Esses amigos, a vida de cada um, é aí que a gente vai entrar nas dores mesmo, porque cada um tá passando coisas em casa, tipo, um apanha do pai, o outro, o pai tem problema com álcool, o outro, a mãe foi embora, não sei o que, um tá com câncer. É tipo assim, sorteio de desgraça pra cada um desses personagens, mas é isso que criam essas camadas, essas nuances, e como cada um ali tá muito quebrado, mas ao mesmo tempo a amizade deles é tipo, um vai catando os caquinhos do outro, sabe? Essa amizade vai conseguindo juntar tudo. E cada pontinha desses cacos dos personagens é pontiaguda o suficiente pra te cutucar, pra te ferir. Você se sente ferido pelos cacos dos personagens. É a única forma que eu consigo explicar, gente. É uma história principalmente sobre amizades profundas, mas aquela amizade que ela é tão forte que ela é quase contada como uma história de amor. A gente percebe ali 2 personagens que eventualmente eles vão passar o resto da vida deles juntos, né? E em certos momentos você até se questiona, será que eles tiveram um relacionamento? Será que eles eram um casal? Mas porque era uma amizade tão incrível, tão potente, tão fora de sério, que realmente o sentimento de amor é muito mais evidente do que uma simples amizade, sabe? Eu achei isso sensacional. Vai falar sobre luto, vai falar sobre sacrifícios, vai falar sobre momentos de aventuras espontâneas, pequenas alegrias que vocês vão passando juntos ali com os amigos, aprender a confiar, a proteger e a amar a qualquer custo. Tem uma frase muito bonita que ele fala que é I love you and I believe in you, porque tipo, tem personagens ali que eles não conseguem falar eu te amo. Esse sentimento é muito difícil porque eles passam coisas terríveis dentro de casa. Então, quando eles ouvem
dos próprios amigos ali, eu te amo, eles não conseguem falar eu te amo, mas eles falam, eu acredito em você. Tipo, eu acredito que eu sou digno desse amor que você tá me dando, sabe? E isso é um sentimento muito maior do que você simplesmente amar. É você conseguir quebrar as barreiras do teu coração, dos teus traumas, pra você aceitar o amor de uma outra pessoa, um amor que você nunca teve a sua vida inteira dentro de casa. Ai, é lindo, maravilhoso. Eu tô, ó, arrepiado contando. O livro, ele tem um grande outro tema que é a arte, né, no geral. Porque a gente já vê toda essa coisa da menina protagonista ser apaixonada pela obra de arte. Ele abre de um jeito muito espetacular. Eu marquei um monte nesse livro, porque ele tem discussões muito incríveis sobre o tema, mas a arte de verdade, não a arte que pode ser quantificada, a arte que se torna comercial, que é avaliada em números, tanto na questão financeira, comercial ali, né, de vender obras de arte, mas artes, por exemplo, se a gente levar para o nosso dia a dia, para essa coisa mais moderna, arte que pode ser validada através de likes, de visualizações. Então, tudo você pode pensar em vários aspectos. Mas a arte que vem da vivência, a arte que vem desse amor, a arte que vem do sofrimento, a arte que vem da amizade. Então, por que esse quadro é muito famoso e ele vale bilhões? Não é porque ele é um quadro bonito, não é porque ele é um quadro perfeitamente ali em detalhes técnicos. Ele é um quadro que um adolescente pintou. Mas o que ele passa, a história que ele conta é o verdadeiro valor daquela arte. Então, ele vai falar muito sobre isso ao longo do livro. Em alguns momentos, a carga do livro era tão grande que me cansava emocionalmente. Então, ali no meio, mais ou menos, eu sentia um pouco esse cansaço. Eu tinha que parar, eu tinha que ler o livro só no outro dia. Eu demorei mais de uma semana para ler esse livro aqui, o que para mim é muito tempo na produção de conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar, porque a cada página eram mais novas emoções, era mais vontade de chorar. Eu coloquei aqui uma resenha de uma pessoa que eu achei na internet. Eu amei a forma como ela falou. Eu vou parafrasear, eu vou ler o que ela disse. Esse livro é uma guerra contra julgamentos severos. É uma guerra contra pais que educam os filhos com os punhos. É uma guerra contra infâncias roubadas. Uma guerra contra o sentimento de solidão e inadequação. É uma batalha para salvar a inocência das crianças, para salvar alguém que desistiu de si mesmo, para salvar a conexão humana, para salvar tudo de bom e precioso desse mundo. Não tem melhor forma. É um livro muito que você precisa falar sobre os sentimentos mais do que as coisas técnicas dele, o enredo, o que for. Porque ele é um livro que brilha, ele vibra nos sentimentos, em todos esses aspectos, assim, do ser humano, sabe? Gente, maravilhoso, tá? 5 estrelas favoritado, beleza? Não preciso nem falar. Então, essas foram as leituras. Os 4 livros que eu li recentemente, como vocês viram, eu tô muito feliz com essas minhas leituras. Se você tem a oportunidade, lê esses livros. Se você consegue ler em inglês também, pega os em inglês que eu recomendei pra vocês, que são muito bons. Vamos torcer pra eles chegarem logo aqui pra gente. Vocês sabem que eu não tenho muito costume de ficar só lendo livros que não tem como vocês terem acesso, né? Só livro em inglês. Mas eu precisei abrir exceção dessa vez, porque eu queria muito ler esses 2 livros, O Monstrilho e o My Friends. Mas o Hotel dos Sonhos também tá, assim, no auge do não sai da minha cabeça, de pipocando aqui dentro o tempo todo, eu fico pensando nessa história. Então, eu vou deixar os links pra vocês aqui embaixo, meu link da Amazon, né, se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionei lá na Amazon, acessa pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão, você super ajuda esse canal a se manter vivo. E também, gente, não se esquece que eu tô fazendo live, então, na Kik, kik.com/aquelegf, o link também tá aqui embaixo, faz a sua conta, baixa o aplicativo no teu celular, já me segue por lá, pra gente ler junto, pra gente fazer os sprints, pra gente fazer aquela fofocaiada gostosa, passar esse tempo, essa companhia juntos, tá? Que eu tô com muita saudade de vocês. Não me deixem na mão, pelo amor de Deus. Se você gosta de maratona, já se prepara também. Como eu disse pra vocês, as maratonas vão ser tudo por lá, beleza? O que mais? Vocês podem também apoiar o meu Catarse, se vocês querem ajudar financeiramente de uma forma a mais ali, né? Pra você receber conteúdo extra do canal. Você assinando o meu Catarse é como um tipo de assinatura mensal, né? Como um streaming, assim, por exemplo. E você recebe recompensas todo mês. Você toda semana tem um vídeo antecipado que vai antes para os membros do canal. Tem vídeo extra, a gente tem leituras conjuntas. Esse mês a gente tá lendo Vilão Iniciante, Mistborn, e logo logo vai começar mais uma leitura também. A gente tem um grupinho do WhatsApp, a gente de vez em quando também tem alguns sprints que eu faço só com o pessoal, alguns eventos no Discord pra gente bater papo. Sempre depois das leituras conjuntas também a gente fica mó tempo lá batendo papo junto. Então, se você quer estar mais próximo de mim, se você quer também estar por dentro dos bastidores aqui do canal, é uma forma de você super me ajudar. Eu recebo ali, né, o dinheirinho do Catarse também me sustenta como youtuber. Tá bom? Gente, muito obrigado mesmo assim se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e tchau!